Começa agora o Jornada. Nós fazemos uma viagem pelo país para que você possa acompanhar ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a participação dos Tribunais Regionais do Trabalho de todo o Brasil. E na edição de hoje, uma reportagem especial sobre a 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Durante 5 dias, os Tribunais do Trabalho fizeram um esforço concentrado para conseguir o maior número possível de acordos em processos que tramitam na Justiça do Trabalho. No quadro Tá Explicado, vamos saber o que pode configurar falta grave do empregado e até ensejar uma demissão por justa causa. E no Trabalha Brasil, vamos conhecer um pouco das habilidades de um profissional especializado em uma das bebidas mais apreciadas no mundo, o sommelier. Tudo isso e muito mais no Jornada, que já está no ar. Com o slogan Sempre Dá para Conciliar, a 4ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista uniu os tribunais do trabalho de todo o país em um esforço concentrado para promover o maior número possível de acordos em 5 dias. Diversos conflitos entre patrões e empregados foram resolvidos durante a semana, o que contribuiu para desafogar a Justiça do Trabalho e para promover uma melhor prestação jurisdicional. O vídeo da campanha da 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que ocorreu entre os dias 21 e 25 de maio, reforça que o diálogo precisa estar presente durante as soluções de conflitos do dia a dia. E na Justiça do Trabalho não é diferente. Aqui sempre dá para conciliar. A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista contou com a participação dos 24 tribunais regionais do trabalho de todo o país. Mobilizou magistrados, servidores, advogados, além de patrões e empregados envolvidos nos processos. O objetivo foi promover o maior número possível de acordos e assim contribuir para uma resolução mais rápida e efetiva dos conflitos judiciais. A Justiça do Trabalho sempre teve como característica a conciliação. E a importância desse evento é focar e reavivar essa filosofia que foi sempre nossa, de procurar resolver os conflitos através da conversa, de uma solução amigável. E o objetivo da Semana da Conciliação, além de alavancar os resultados obtidos normalmente nas semanas normais de trabalho, é, acima de tudo, reavivar essa chama que é característica nossa da Justiça do Trabalho. A mobilização para estimular acordos entre patrões e empregados foi promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com os 24 tribunais regionais do trabalho. No Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, o contador Jackson Nunes conseguiu fechar um acordo com a empresa em que trabalhava. Ele havia sido demitido e não recebeu as parcelas rescisórias às quais tinha direito. Agora, a realidade mudou. Hoje ficou comprovado que a gente consegue resolver. Costumo dizer que é melhor 5 mil do que nada. Outro acordo chamou a atenção. O processo havia sido ajuizado na Justiça do Trabalho em 9 de março deste ano. E em pouco mais de 2 meses, as partes se entenderam durante a audiência de conciliação. O analista de sistemas, Anselmo, trabalhou por cerca de 13 anos em uma empresa em Brasília. Por estar passando por um processo de reestruturação, o patrão informou que não tinha condições de pagar as parcelas rescisórias devidas de uma só vez. Para evitar um longo processo judicial, o empregado aceitou o acordo. Ficou acertado o pagamento de cerca de R$170 mil, parcelado em 15 vezes. Antes de você ter uma briga com a empresa e poder resolver, né, uma conciliação, né, eu preferi fazer o acordo. E não foi só o Anselmo que saiu satisfeito, a empresa também. Eu acho excelente, porque tanto para a empresa como para o funcionário é mais rápido
e ele não sai prejudicado. Os magistrados contaram ainda com a ajuda de 12 servidores que estão realizando o curso de conciliação na fase de estágio supervisionado promovido pela Escola Judicial do TRT da 10ª Região. Tudo isso contribuiu para atender as 350 audiências agendadas no tribunal, que resultaram em mais de R$ 4.250.000 em acordos homologados. Com a capacitação dos nossos servidores, magistrados, para fazer um atendimento, prestar a jurisdição de uma forma humanizada, procurando ouvir as partes para resolver não só o processo delas, mas também o próprio conflito, isso é muito importante para a própria sociedade. No Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, foi inaugurado durante a semana o novo Centro de Conciliação. A cerimônia contou com a presença do vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. Não é possível mais judicializar todos os processos, e jogar essa carga em cima do judiciário. As partes precisam encontrar soluções conciliadas, compartilhadas. Foram fechados 3.265 acordos, resultando em mais de R$ 102.500.000 arrecadados. Em um deles, a técnica de nutrição Maria fechou um acordo no valor de R$ 27.000. Ela havia caído durante o expediente e levou meses para se recuperar. A empresa não chegou a admitir a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Hoje veio a sensação de alívio de colocar um ponto final no processo. Para mim, eu acho que esse órgão aqui foi muito importante, essa forma como a Justiça agora fez. Eu achei aqui o tratamento muito mais humanizado, chegou quase ao que eu queria. Durante a Semana da Conciliação, também foi inaugurado o novo Centro de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo. E já no primeiro dia, foi homologado um acordo entre a empresa Sodexo e uma empregada, no valor de R$ 45.000. A conciliação também pôs fim a um processo aberto há 8 anos, referente à doença ocupacional. No total, foram arrecadados mais de R$ 4.100.000 em acordos homologados. No Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, foram arrecadados mais de R$ 64 milhões, com 2.267 acordos homologados. O sucesso ocorreu devido aos atendimentos realizados no início do mês de maio, na estação central do metrô e na rodoviária, para orientar as partes interessadas a buscarem um acordo na Justiça do Trabalho. E no Rio de Janeiro, no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, foram homologados 2.023 acordos, totalizando mais de R$ 95.900.000. Em um deles, uma ex-bancária de uma instituição financeira recebeu o valor de R$ 172.000. A solenidade de encerramento foi realizada no Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, que também inaugurou o novo Centro de Conciliação. Durante a cerimônia, o vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, homologou o primeiro acordo celebrado. O caso era uma ação civil coletiva em que se pedia o cumprimento de cláusulas de acordos coletivos dos empregados das indústrias de alimentação. O acordo concedeu o reembolso de valores não pagos a título de auxílio creche e horário especial para a amamentação. Foi incluída ainda a extensão dos direitos acordados aos pais adotantes, inclusive de uniões homoafetivas e detentores de guarda. Durante a 4ª Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, foram realizadas quase 30.500 conciliações em todo o Brasil. O valor arrecadado em acordos homologados entre patrões e empregados passou dos R$ 874 milhões. Dentre os tribunais regionais do trabalho de grande porte que se destacaram, está o TRT da 15ª Região, em Campinas, que homologou 6.577 acordos, somando um total de mais de R$ 206 milhões. O da 2ª Região, em São Paulo, fechou 4.285 acordos entre patrões e empregados e arrecadou mais de R$ 85 milhões.
E o da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, homologou 1.886 acordos, que somaram mais de 71 milhões de reais. Eu vejo um envolvimento extraordinário dos nossos juízes, nossos desembargadores, dos nossos servidores e uma boa vontade enorme dos advogados para que esse projeto dê certo. Eu tenho certeza que dará. Vamos conhecer algumas decisões da Justiça do Trabalho no nosso giro pelo Brasil. O TRT da 24ª Região, em Mato Grosso do Sul, condenou a TAM Linhas Aéreas a pagar adicional de periculosidade em grau médio a um empregado que trabalhava como agente de aeroporto e despachante de voo no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Para o tribunal, as provas apresentadas pela empresa aérea não foram suficientes para anular a avaliação do perito no processo. Segundo o laudo, o trabalhador tem direito ao adicional de periculosidade com base na norma regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho. Em Santa Catarina, o TRT da 12ª Região extinguiu a condenação que obrigava o Avaí Futebol Clube e a Rede Globo a pagarem cerca de R$400 mil aos jogadores que atuaram pela equipe entre 2011 e 2015, a título de direito de arena. O direito de arena é o valor pago pela transmissão dos jogos. O tribunal reformou a decisão de primeira instância e decidiu que não caberia à Justiça do Trabalho analisar os termos desse tipo de contrato, que tem natureza civil e deve ser negociado entre as partes. Da decisão, cabe recurso. O TRT da 14ª Região condenou uma das maiores empresas do ramo atacadista do Brasil, o Atacadão, a pagar R$50 mil a título de danos morais e a reintegrar um trabalhador demitido de forma discriminatória por ser soropositivo e portador de síndrome de dependência de álcool. O Atacadão se defendeu ao afirmar que a demissão ocorreu por justa causa, em virtude de desídia e que desconhecia a enfermidade do empregado. Ao analisar o caso, o tribunal concluiu que a dispensa havia sido discriminatória e que a empresa tinha ciência das seríssimas enfermidades do empregado. Cabe recurso da decisão. E ainda hoje, o quadro Tá Explicado vai mostrar o que pode configurar falta grave do empregado e até ensejar uma demissão por justa causa. Nós voltamos em instantes. A Justiça do Trabalho busca aprimorar os serviços oferecidos à sociedade e a gente confere muitas dessas iniciativas agora no JT em Ação. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Brito Pereira, e o ministro Cláudio Brandão participaram de cerimônia de entrega de 145 veículos ao Ministério do Trabalho para uso em ações de fiscalização e combate ao trabalho escravo em todo o país. A doação decorre de um acordo homologado em 2017 pelo Tribunal Superior do Trabalho no valor de R$28 milhões. A verba utilizada na compra dos veículos foi fruto da condenação de uma empresa por dano moral coletivo em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho no estado de São Paulo. Os gestores nacionais e regionais dos programas Trabalho Seguro e de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem se reuniram para assistir à apresentação da campanha publicitária que será lançada em referência ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho. Intitulada Não Leve na Brincadeira, Trabalho Infantil é Ilegal, Denuncie, a produção inicialmente foi veiculada na região de Presidente Prudente, em São Paulo, e recebeu diversos prêmios, dentre eles o primeiro lugar no Festival de Publicidade Festgraf, na categoria Ação de Cidadania. Foram produzidos 2 vídeos de 30 e 15 segundos que agora serão veiculados nacionalmente nas emissoras de TV no período de 1º a 30 de junho deste ano. Presidentes e corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho debateram sobre o procedimento unificado de remoção de juízes do trabalho substitutos. O assunto fez parte da pauta da 3ª reunião ordinária do Colégio de Presidentes e Corregedores dos TRTs, Coleprecor, realizado no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. As solicitações de remoções condicionadas à ida futura de outro magistrado para o Tribunal de Origem também foram debatidas na reunião. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, promoveu o seminário Hermenêutica Constitucional
e Direito Social no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. O evento, que é uma parceria com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, e com o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do TST, Cefast, foi dividido em 6 tópicos. Dentre eles, a reforma trabalhista em face do sistema de controle de constitucionalidade e a importância do judiciário na tutela dos direitos sociais. Durante 2 dias, ministros e especialistas abordaram os diferentes aspectos da hermenêutica, que estuda a sistematização de processos para esclarecer o alcance do direito. No seminário, ela foi abordada na interpretação da Constituição Federal e dos direitos sociais, leis muito utilizadas nos julgamentos da Justiça do Trabalho. Nós estamos no nosso ambiente, que é estudar a Constituição com olhos para os direitos sociais, e todos os dias do Tribunal Superior do Trabalho nós temos uma questão, nós temos uma ação, uma decisão que envolve direitos sociais, que é o nosso ramo mesmo, de modo que é da maior importância para a Justiça do Trabalho, para os juízes do trabalho, para todos nós que fazemos a Justiça do Trabalho, incluindo aí os nossos assessores. O evento foi promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, em parceria com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O diretor da escola, ministro Vieira de Melo Filho, ressaltou que a discussão desse tema é importante na formação de magistrados e estudiosos do direito. Esse é o tema fundamental para a magistratura e para o Poder Judiciário como um todo, que é o tema da hermenêutica. Por isso que a opção pela temática da hermenêutica e vinculando ao direito social nos pareceu mais relevante nesse momento. O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do TST atuou como parceiro da ENAMAT na realização do seminário. Nós temos os juízes e os servidores, talvez os mais qualificados do serviço público, exatamente por esse investimento que a gente faz em eventos como esse, que foi todo ele desenhado e organizado pelo ministro diretor da nossa escola, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, realizou a primeira conferência do seminário. Destacou o trabalho dos magistrados que aplicam o que está escrito em lei, ou seja, tornam as normas concretas. O trabalho que quem interpreta ao aplicar a lei faz é um trabalho árduo e, evidentemente, de um relevo extraordinário, na medida em que tem a missão de traduzir para o caso concreto aquilo que a lei proclama em abstrato. O segundo dia de seminário abordou a reforma trabalhista, a importância do judiciário na tutela dos direitos sociais, a hermenêutica constitucional e a visão do STF. O professor Mário Arigon, da Universidade da República de Montevidéu, abordou o tema do juiz boca da lei ao juiz hermeneuta. De acordo com o professor, o juiz boca da lei foi um conceito criado no século XVIII, em que pretendia deixar claro que todas as autoridades estavam submetidas à norma jurídica. Por outro lado, o juiz hermeneuta é aquele que interpreta a lei, aplicando em um caso concreto. Cuando se piensa en la idea del juez interpretador o hermeneuta, no se está postulando la consigna de un juez déspota, de un juez arbitrario, de un juez que genera o crea normas jurídicas, porque no es esa la función del juez. El juez hermeneuta, entonces, aplica el derecho. Es un juez que interpreta y aplica el derecho desde la concepción actual, que es una concepción integral que concibe precisamente al derecho como un sistema complejo de normas, valores y principios, y no reducido a la visión de derecho como sinónimo de lei. O ministro Maurício Godinho Delgado presidiu a última conferência do seminário, destacando a importância do evento para a Justiça do Trabalho. Compreender com amplitude e com profundidade a Constituição, para então se compreender a ordem jurídica infraconstitucional, para nós, magistrados de qualquer área, mas particularmente no campo social do direito e no campo do direito do trabalho em especial,
é realmente algo de grande relevância e que nós devemos sempre estar abertos para ampliarmos a nossa reflexão. O seminário Hermenêutica Constitucional e Direito Social ainda contou com a presença da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, do Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, e de ministros do Tribunal Superior do Trabalho. No próximo bloco, as faltas que podem ser consideradas graves pelo patrão e que podem até resultar em demissão do empregado, no quadro Tá Explicado. E no Trabalha Brasil, vamos conhecer as habilidades de um profissional que se especializou em uma bebida muito apreciada no mundo, o sommelier. Nós voltamos daqui a pouco. Todo profissional tem direitos, mas também tem deveres e precisa estar atento a comportamentos que podem comprometer o emprego. Hoje no quadro Tá Explicado, vamos saber quais são as faltas consideradas graves e que podem até ensejar uma demissão. Veja só. Cartão vermelho. No futebol, quando um jogador comete falta grave, é punido e expulso da partida. E no ambiente laboral, o cenário é semelhante. O contrato de trabalho pode ser rescindido e o empregado demitido por justa causa, caso cometa falta grave. O artigo 482 da CLT lista as situações que podem desencadear o encerramento do vínculo empregatício. Entre elas, a desídia no desempenho das funções, ou seja, agir com negligência no desenvolvimento das atividades. Na maioria das vezes, a desídia consiste na repetição de pequenas faltas leves, que vão se acumulando até que o empregado seja demitido. Além disso, a CLT também cita como falta grave a prática constante de jogos de azar. Brincar com a sorte definitivamente não é um bom negócio. Outro motivo que pode possibilitar a dispensa por justa causa é a embriaguez habitual ou em serviço. Nada de ingerir bebida alcoólica durante o expediente ou comparecer ao local de trabalho embriagado, viu? Por fim, o artigo 482 também estabelece que a justa causa também pode ser aplicada caso o empregado viole o segredo da empresa. Então, mantenha o profissionalismo e não repasse as diretrizes, modo de trabalho e normas relativas ao estabelecimento a terceiros. Bom, se no futebol o atleta pode ficar impedido de jogar 2 partidas seguintes por cometer falta grave, no mercado de trabalho o período pode ser mais longo. Uma nova oportunidade de emprego pode não ser obtida facilmente. Por isso, mantenha uma boa relação com o empregador, seja disciplinado e evite desempenhar atos que possam ensejar a rescisão do contrato de trabalho e a demissão por justa causa. Ele sabe tudo sobre vinhos, o cultivo das uvas, as melhores harmonizações de sabores, os processos de fabricação. O sommelier é um profissional especializado e está pronto para auxiliar quem deseja ter uma ótima experiência ao consumir essa tradicional bebida apreciada em todo o mundo. E quem pensa que o trabalho dele se resume à indicação de rótulos para clientes que amam vinhos, se engana. O sommelier também atua na elaboração da carta de restaurantes, bares, mercados e pode até influenciar no preço do vinho. No quadro Trabalha Brasil de hoje, vamos conhecer um pouco dessa profissão. Mexe a taça, sente o aroma e degusta. Você já deve ter visto cenas como essas algumas vezes. Hoje a gente vai te mostrar como é o trabalho desse profissional, o sommelier de vinhos. Ele é o profissional responsável por cuidar exclusivamente da carta de vinhos de restaurantes, importadoras, bares e até lojas especializadas. Ou seja, a pessoa que sabe tudo sobre uma das bebidas mais saboreadas e conhecidas em todo o mundo. E o Frederico sabe muito bem como selecionar um bom vinho.
Ele tem 32 anos e há 6 meses está no Brasil trabalhando como sommelier de vinhos. Morou por 8 anos em Mendoza, na Argentina, cidade conhecida por ser berço do vinho argentino. Lá, ele se especializou e chegou a ser eleito este ano como o melhor sommelier de vinhos Alentejo do Brasil. Foi uma experiência maravilhosa. Morei 8 anos em Mendoza, trabalhando realmente na vinícola, ou seja, com vinho todo dia, perto com o barril de carvalho, tanque. Realmente, em termos de aprendizado, em termos de conhecimento, foi um valor agregado muito grande que eu recebi com esse tempo de trabalho lá. A profissão foi regulamentada no Brasil há pouco tempo, em 2011. E ainda não é muito conhecida. Quando a gente fala em sommelier, já vem logo à cabeça os restaurantes sofisticados. Mas o profissional atua em diversos ramos, como hotelaria e também supermercados, por exemplo. Em Brasília, Frederico já está mostrando o trabalho dele nesses setores e vem percebendo que a curiosidade do brasileiro pelo vinho está cada vez maior. Vem crescendo bastante, o interesse pelas pessoas sobre o mundo do vinho vem crescendo, o interesse de estabelecimentos também como restaurantes, importadoras, de terem profissionais qualificados trabalhando nesse setor, vem crescendo bastante. Eu acho que no futuro vai ser uma profissão cada vez mais, ou seja, reconhecida. E além dos supermercados e restaurantes, o Frederico também recebe os clientes nesta adega. Aqui funciona uma espécie de consultoria, onde ele atende desde distribuidoras a casas de vinhos. No caso da consultoria, a ideia é justamente auxiliar o cliente a escolher o produto de acordo com, por exemplo, o menu de vinhos de um restaurante, ensinar as pessoas a consumir um pouco mais o vinho, um pouco mais e melhor, o vinho. Muitas pessoas querem iniciar no mundo do vinho, querem aprender sobre o vinho. Então, é um pouco do que de começar ou seja, a introduzir um pouco do conhecimento do vinho. Ser o melhor sommelier de vinhos Alentejo do país na atualidade rende ao Frederico um bom retorno financeiro. Resultado de anos de estudo e especializações que deram muito certo. É uma profissão que ela está começando a ser cada vez mais valorizada, de acordo com o consumo de vinhos, que as pessoas e os restaurantes e os estabelecimentos, elas estão cada vez mais buscando um profissional qualificado para que possa auxiliá-los na escolha do vinho, para que possa auxiliá-los num curso, para que possa, ou seja, ensinar mais sobre esse maravilhoso mundo. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.